Fala aí pessoal, esse foi o fim de semana do Expo Super Show, um show de excelência aqui no Brasil, e aquela possibilidade que havíamos comentado a semana toda aqui no canal de que o Kaique poderia não ficar nem entre os dois primeiros, se concretizou. O Kaique foi top 3 e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que o Kaique vem evoluindo, o físico dele vem regredindo e isso explica o porquê o Kaique tem decaído aí em vários shows. Então assiste até o final, deixa um like para ajudar, se inscreve no canal, não esquece que é super importante. E vem comigo, vamos conferir tudo isso aqui. Pessoal, estamos aqui no Instagram do Kaique, certo? Se vocês não me seguem no Instagram, sigam lá, @culturismodc. E pouco antes do show, tivemos aqui essa postagem do Kaique, né? Mostrando um físico sensacional. Ele que sempre mostra um físico muito incrível, né, galera? Ele tem um aspecto 3D incrível. O Kaique é exemplo de condição física. Falou em condição física, a gente lembra logo do Kaique. Há algum tempo atrás, ele era conhecido até como o famoso Dorian Yates aí da Men's Physique, né? Palavras fortes aí para um atleta Men's Physique ser chamado de Dorian Yates, ser comparado ao que foi o Dorian Yates em condicionamento, em aspecto 3D, é realmente de se entender a qualidade do Kaique, né? De se mensurar o quão bom o Kaique é. E os últimos resultados do Kaique têm gerado aí diversas interrogações na cabeça dos fãs brasileiros. Depois do Mr. Olympia, onde tivemos aí o Diogo fazendo um excelentíssimo top 3 e um Kaique top 6, fez com que uma parte do público começasse a desconfiar e imaginar que, pô, talvez não fosse mais o lugar do Kaique, a categoria Men's Physique. E pessoal, nesse vídeo eu vou ser super sincero com vocês, vou dizer o que eu acho a respeito disso tudo. Tenho muita coisa para mostrar para vocês aqui, ó, montagem comparando os físicos dele e também duas apresentações individuais que eu separei para mostrar para vocês. Vamos iniciar falando sobre isso aqui. No lado esquerdo eu tenho com vocês aqui imagens da Muscle Contest Brasil do ano passado, isso mesmo. Esse mesmo show que aconteceu sábado, porém de um ano atrás. E esse aqui foi o físico apresentado pelo Kaique lá. No lado direito nós temos aqui as imagens do Kaique no Mr. Olympia desse ano, o Olympia qual ele ficou na 6ª posição. Então, primeiro quero fazer alguns comentários com vocês aqui a respeito de pontos chaves que eu acredito que tem feito o Kaique evoluir e depois eu justificarei para vocês o porquê eu acredito que ele está fazendo isso, certo? Então, eu acho que todo mundo consegue perceber a incrível diferença entre um físico e outro aqui, né, pessoal? Primeiro, acho que o que mais chama a atenção é o aspecto de preenchimento do peitoral. A gente olha aqui o peitoral de 2020 do Kaique é extremamente superior ao peito que o Kaique apresenta aí nas suas últimas competições. Foi isso para o Mr. Olympia, foi isso para o Monterrey Pro e se repetiu novamente agora na Muscle Contest Brasil desse ano, certo? Então acho que fica nítido para todo mundo aqui o volume de peitoral muito melhorado do Kaique, principalmente esse peitoral aqui, ó, do nosso lado esquerdo. A diferença é brutal, vejam como aqui é completamente miado a região do peitoral clavicular, talvez seja a região mais difícil, né, e mais cobrada na Men's Physique, e aqui não tem nem comparação um lado com o outro. O peitoral aqui do lado direito também uma diferença brutal, até mesmo a separação entre cada peitoral aqui fica muito nítido que esse lado aqui tá muito mais bem preenchido, certo? Então eu acho que de cara o que chama mais atenção é a diferença de preenchimento nos dorsais, mas cara, não fica só por aí, né? Eu vejo uma lateralização de ombro muito melhor aqui, ó, vejo um trapézio muito mais aceso e principalmente a densidade do abdômen muito melhor aqui, fica muito mais claro cada gomo, cada separação, o abdômen transverso também para mim fica muito mais nítido. Então, cara, esse físico do Olympia, na minha opinião, é um físico inferior ao físico apresentado pelo Kaique no Muscle Contest Brasil. Esses são alguns pontos que eu acho que fica claro pra gente, né? Olha esse ombro aqui em comparação a esse aqui. Olha aqui o peitoral como um todo, parede abdominal. E eu acho até, galera, que a dorsal dele, o fato de estar mais cheia, ela dá a impressão que sai até um pouco mais baixo aqui, ó. Não sei se é só impressão, mas realmente de frente, cara, de frente fica nítido que realmente o Kaique trouxe um físico aquém em 2021 comparado ao que ele trouxe em 2020, beleza? Se a gente for olhar de costas aqui, galera, fica difícil até comparar alguma coisa, porque aqui o Kaique ainda não tinha aprontado a pose e no site que tinha as imagens não tinha uma imagem do Kaique com a pose armada, beleza? Mas eu fiz uma outra comparação aqui para vocês verem a diferença, ó. Esse físico agora do lado direito do Kaique é o físico do Olympia de 2020, ou seja, esse físico ele colocou depois desse físico aqui, ó. Esse físico foi o que venceu a
Muscle Contest. Nessa imagem aqui, galera, eu coloquei lado a lado para vocês darem uma olhada o físico do Kaique apresentado aqui no Muscle Contest Brasil 2020 e o físico apresentado pelo Kaique no Mr. Olympia. Aqui eu acredito que vai na mesma linha de diferença, só que esse físico aqui, na minha opinião, tá mais bem preenchido do que esse físico aqui do Olympia 2021. Ou seja, em 2021, eu acredito que o Kaique chegou inferior ao que ele levou em 2020. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive das prévias. O físico que o Kaique apresentou nas finais foi um outro físico bem mais cheio e que eu acredito que melhorou demais. Comparando aqui o físico do Olympia com o físico do Muscle Contest Brasil, eu ainda vejo uma certa diferença. Aqui eu acho que o Kaique está um pouco mais denso. A parede abdominal eu acho que é a região aqui que deixa muito mais claro para todo mundo essa grande diferença entre esses dois físicos do Kaique. O aspecto de densidade no braço também eu acho que fica muito claro. Então é aquela situação, né, galera? Parece que foi se passando o tempo e o Kaique realmente foi regredindo. Eu fiz uma montagenzinha aqui também comparando, ó, o dorsal do Olympia de 2020 contra o dorsal do Olympia aqui de 2021. Aqui já é um outro lance, né? Aqui a gente já vê que parece que o Kaique tá um pouco mais largo realmente, então parece que o trabalho de largura na dorsal que ele fez foi bem feito, porém ainda assim não foi uma dorsal suficiente para fazer o Kaique progredir em colocações, né? Como o Jeremy Potvin saiu da categoria Men's Physique e o Kaique havia ficado em sétimo e o Potvin em quarto, conforme o Potvin saiu, abriu uma vaga e os demais atletas preencheram. Ou seja, teoricamente o Kaique melhorou a posição, mas não se elevou, por assim dizer, né? Porque talvez se o Potvin tivesse se mantido na categoria, o Kaique tivesse repetido a sétima colocação. E cara, eu tenho uma teoria para isso, eu tenho uma teoria para o Kaique ter, entre aspas, evoluído entre essas competições. E a minha teoria é a seguinte, cara, eu acredito que na cabeça do Kaique, junto ao treinador dele, eles pensaram da seguinte forma: pô, a gente tá chegando muito denso, muito seco e muito cheio. E a colocação da gente não tá melhorando, porque de um ano para o outro, né, comparado 2019 a 2020, o Kaique realmente regrediu. Ele veio para a sétima posição com o surgimento do Jeremy Potvin, que ficou na quarta, surpreendendo todo mundo. E aí talvez o Kaique tenha pensado: pô, eu tô chegando muito seco, muito cheio, muito denso e ainda não tô evoluindo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar chegar bem seco, mais ou menos igual ali no nível de condicionamento, porém eu não vou entrar tão cheio. Vou chegar com um aspecto aí não tão cheio, um pouco mais murcho e ver o que é que dá. Porque, rapaziada, sendo bem sincero, eu acredito que a principal diferença entre esse físico aqui e esse físico aqui seja realmente o carb up. Eu acho que a hora do aquecimento junto ao carb up ali seja o que realmente muda um físico para o outro. Porque a maneira com que o Kaique treina e se dedica, não faz sentido nenhum ele evoluir desse físico para esse físico aqui. Além do mais, né, ainda tem o caso de que o Kaique conseguiu melhorar esse físico aqui para o Monterrey e para as próprias finais do Mr. Olympia, porque esse físico aqui das prévias do Olympia é um físico completamente inferior ao físico que ele trouxe para as finais. Então eu acredito que essas manobras de carb up têm levado o Kaique muito flat para o palco. Fica com aquele aspecto soft, nem tá tão cheio, nem aparenta tão seco quanto antes, nem tá com aquele aspecto tão denso. E se a gente for reparar numa entrevista que saiu no canal Leandro Ost, o próprio Tamer e Tarek, eles falam justamente isso. Hoje a gente não viu o Kaique tão bem quanto já vimos anteriormente. E em cima dessa fala do Kaique, eu separei dois vídeos para vocês. Eu vou mostrar para vocês a apresentação individual do Kaique aqui, ó, no Muscle Contest Brasil 2020. E vou mostrar também a apresentação do Kaique no Muscle Contest Brasil 2021, beleza? Então vamos embora conferir esses vídeos. Então tá aqui, pessoal, vou soltar aqui, certo? Primeiro, esse aqui é de 2020, onde o Kaique foi campeão, certo? Esse show foi um excelente show também, né? Foi o show que o Diogo ficou na segunda posição. Então vamos olhar aqui um pouco do físico que o Kaique apresentou nesse show, certo? Ele vai chegar lá, ó, vou dar um pause aqui, ó, pay. Aqui a gente já pega, né, um físico muito mais cheio. Quando ele para aqui, galera, ó, reparem quando ele para que ele vai armar a pose, ó a quantidade de fibra que a gente vê na região do peitoral, do ombro, a densidade dos gomos abdominais aqui da própria parede abdominal, muita confiança,
o oblíquo aqui muito marcado, ó, o peitoral aqui bem fibrado. Kaique aqui estava excepcional, né? Esse aqui tinha sido um dos melhores físicos do Kaique, acredito eu. Vejam aqui também nessa parte dessa transição, como a gente vê, ó, fibra em toda a dorsal, certo? Todos esses detalhes eles vão ficar para trás no próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, que já é o vídeo desse ano, né? Só voltar aqui rapidinho para vocês pegarem essa transição mais uma vez, ó. Vejam quando ele levanta os braços, ó, como a gente vê fibra aqui em todo canto, não apenas aqui na região da árvore de Natal, beleza? Então, essa foi a apresentação individual no Muscle Contest Brasil do ano passado. Esse foi o físico apresentado lá e agora eu vou mostrar para vocês o físico do Kaique esse ano para vocês verem que diferença brutal. Vamos lá. Tá aqui, pessoal, ó, vou soltar. Vejam aí que diferença brutal no físico do Kaique. Vejam como ele chega muito mais murcho para esse show de 2021. Vejam como chega a ser um Kaique irreconhecível, ó. Apesar de bastante fibra, ó. Olha esse peitoral, vê que não é um peitoral que tá com aquela amplitude, com aquele aspecto cheio. Olha a parede abdominal, que diferença absurda, cara. Vê como tá com aquele aspecto seco, mas com aquele aspecto soft, aquele aspecto que não tá preenchido com carboidrato, que não tá estralando lá a densidade. Ó, vejam agora nessa parte da transição, vejam como a gente vê muito menos fibra, veja como o gomo abdominal não fica tão preenchido. Aqui, ó, o abdômen transverso não é tão nítido. Aqui, ó, essa região do peitoral não estrala tanto de fibra. E eu acho que a principal diferença é aqui agora, ó. Lembra que eu disse para vocês quando o Kaique contraía aqui a dorsal estraçalhava de fibra? Vejam como a gente agora só consegue ver aqui na região da árvore de Natal. Percebam, ó, puxou, ó, vê como não tem nada? Então, eu acho que é isso que fez o Kaique, de certa forma, regredir aí durante esse tempo. É essa diferença que eu tenho visto aí no físico do Kaique. O Kaique tem trazido um físico menos cheio, o Kaique tem trazido um físico menos denso, apesar de um condicionamento excelente. Então, baseado nisso, rapaziada, que eu tiro a conclusão de que muito provavelmente é uma estratégia adotada pelo próprio Kaique e pelo seu treinador, que na minha opinião não tem dado bom, porque eu prefiro muito mais esse físico da esquerda do que o físico da direita. E cabe a gente esperar respostas do Kaique em conjunto com o seu treinador para saber o que é que eles vão fazer para o futuro. Eu vejo o Kaique muito mais competitivo com um físico mais cheio, consequentemente mais seco e mais denso do que esse físico que ele tem trazido, com um condicionamento ok, mas não tão cheio e com a densidade muito miada, beleza? Então é isso aí que eu tenho para comentar com vocês no vídeo de agora. Deixem seus comentários a respeito de tudo isso e até o próximo. Valeu!